Feche seus olhos. A sua o que você precisa vai depender somente de você. Somente de você. Aquilo que você veio buscar, seja uma cura, uma libertação, se encher do Espírito Santo, vai depender somente de você. A forma que você estiver aqui essa noite é a forma que Deus vai te abençoar. O profeta disse: tenha reverência à palavra de Deus, por causa que Deus ele é simples, ele usa a forma que ele quer os seus vasos, da maneira que cada um precisa para ouvir a palavra dele. Feche seus olhos. Pai Celestial, mais uma vez, meu Deus, me coloco aqui atrás dessa plataforma, Pai, como um homem, Pai, falho. Pai, estamos aqui nesse mundo, cometemos falha, meu Deus, Pai, mas o Senhor toma eu em suas mãos nesse momento, meu Pai, e parta o pão para cada um que está aqui, meu Deus, que o Senhor mais uma vez possa abençoar aqueles que vieram atrás da sua palavra, Pai. Estamos aqui porque viemos atrás da sua palavra, Pai. Como Pedro disse: para onde iremos, Pai? Somente de ti provém palavra de vida eterna, Pai. Pai, tinha lugares que ofereceram para nós estarmos, Pai. Pai, nós poderíamos ficar nessa casa, poderíamos visitar parentes, poderíamos viajar, mas nós sabemos que aqui provém palavra que alimenta a nossa alma, meu Deus. Aqui provém palavra que vai para nós, aqui provém palavra que vai nos colocar na eternidade, Pai. Que mais uma vez o Senhor possa vir nos abençoar, meu Deus. Pai, parta o pão essa noite, meu Pai, que não seja eu, mas seja o Senhor mais uma vez, meu Deus. Nos ajude e recompensa cada um, Pai. O esforço que cada um fez para estar aqui, meu Deus. Estamos aqui porque cremos que o Senhor é capaz de dar resposta à nossa oração, Pai. Pai, responda a nós, meu Pai. Dê a nós uma porção da sua bendita e santa palavra, meu Pai. Entregamos em suas mãos, porque cremos que o Senhor é capaz de mudar, cremos que o Senhor já cuidou de nós, Pai. Cremos que o Senhor cuida de nós, meu Pai. Por eternidades e eternidades, Pai, o Senhor guardou nós, meu Pai. Pai, o Senhor manifestou nós nesse mundo, meu Pai. Pai, o Senhor não deixou nós órfãos, Pai. O Senhor deu para nós o Espírito Santo, meu Pai. Pai, o Senhor Jesus Cristo disse, Pai, o Senhor pode chamar o Senhor Jesus somente aqueles que têm o Espírito Santo, meu Pai. Aquele que tem a revelação da hora, meu Deus. Pai, nós possamos ouvir a sua palavra, meu Deus, porque cremos que o Senhor é capaz de cuidar de nós, Pai. Entregamos em suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos para nossas Bíblias. Abre Efésios, capítulo 4. O profeta, ele conta que ele tinha um cachorrinho. Eu já contei isso para vocês. O profeta cita bastante de Fritz. E Fritz gostava muito de caçar, gostava de caçar tambaqui. O profeta disse que, todavia, os gambá corriam para baixo, debaixo dos arbustos, da mata. E o profeta disse que a única coisa que ele tinha que fazer era levantar o arbusto e falar: pega, rapaz, pega. E o profeta disse que fique sempre correndo para pegar o gambá. E o profeta disse que, todavia, Satanás, ele também está no mundo. Ele está aqui. E o profeta disse que a única coisa que você tem que falar para o Espírito Santo é amém. Diga amém. Pega o Senhor Jesus Cristo, pega o Espírito Santo nesse gambá. Diga amém a palavra de Deus, porque você está manifestando a sua palavra. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler capítulo 4, primeiro versículo até o versículo 16 desse capítulo. Todos encontraram? Amém? Portanto,
como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes. É uma ordem de Paulo aqui. Andarmos digno da vocação que recebestes. O Espírito Santo, aquilo que você foi chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A graça, porém, foi dada a cada um de nós. Amém? Amém. A graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Amém? Graças a Deus. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, significa ele subiu, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as Escrituras. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, e tendo em vista aperfeiçoamento de todos os santos para desempenho do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos chegássemos à unidade do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconscientes, levados ao redor de todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em todo naquele que é o cabeça, Cristo, no qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todos as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Amém. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar, Pai. Até aqui conseguimos ler, somente o Senhor pode dar a interpretação, ó Deus. Entregamos em Suas mãos, que cremos que o Senhor é capaz de cuidar, Pai. Abençoa cada um que veio essa noite aqui, Pai. Pai, que o Senhor parte o pão e dê para nós uma porção da Sua palavra, Pai. Mais uma vez, oramos, Pai, que o Senhor tire o homem de cena e o Senhor se apresenta para nós, Pai. Mais uma vez, nos ajude, Pai. Nos recompense o nosso esforço para estarmos aqui, Pai. E entregamos em Suas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podes assentar.
adoção, terceira parte, posição no corpo de Cristo. Essa mensagem foi pregada em 22 de maio de 1960. O profeta, ele fala aqui, versículo 26. E agora, nós vamos ler bastante, tá bom? Amém? Amém. Amém. E agora, o propósito dessas lições é para versículo 25. Agora, ainda aquilo é ao que está a vida, e é comparado no meu melhor, simplesmente queimando o pecado, simplesmente fede por todos os lados, com aquilo, falando espiritualmente. Porém, onde o vento está soprando livremente, e tudo é amável, é paz, gozo e vida eterna. Logo do outro lado do rio, mas estamos em uma batalha. Então, não vamos simplesmente deitar e dizer vamos nos apressar de chegar lá. Vamos trazer cada um que pudermos trazer conosco. Sim, amém? Todos que nós pudermos trazer, vamos trazer, o profeta diz. E agora, o propósito dessas lições é para ancorar aquelas que já atravessaram para a terra. O propósito desse estudo e esse livro de Efésios é para colocar a igreja na posição onde ela absolutamente se firma em Cristo. E é um tipo do Velho Testamento e do livro de José, onde José dividiu no último domingo, tivemos isso, onde José dividiu a terra, e para cada homem, ele fez isso, com inspiração. E como Moisés trouxe as pessoas fora do Egito, o alho de Coró, fora, e eles deu a um lugar onde a terra havia prometido, 400 anos mais tarde, 400 anos antes, que ele os traria a um lugar, a uma boa terra que manda leite e mel. E Moisés dirigiu os filhos de Israel diretamente para a terra, mas não os atravessou. E Jesus, para o espiritual, para as pessoas que desde o princípio nos foi prometido o Espírito Santo, Jesus nos dirigiu diretamente para a promessa. Mas o Espírito Santo veio, como Josué, para vencer e dirigir e guiar, e para tomarmos posse da terra, ou tomar posse da igreja. Nós encontramos basicamente que então em nós há. Então Moisés guiou o povo, mas não possuiu a terra da promessa. Foi prometido para nós o Espírito Santo. Jesus guiou nós, mas quem está colocando nós na terra da promessa hoje? Paulo fala que eles saudaram, mas não possuíram a terra da promessa. Muitos saudaram de longe, mas não entraram na terra. William Branham foi o Jesus, foi o Moisés que nos guiou. Mas quem vai colocar nós na terra da promessa? O profeta disse: Josué, é o Espírito Santo que nos colocará lá. Esse que vai nos guiar. Colocando
o corpo de Jesus, colocando o corpo de Jesus Cristo na posição em Cristo, onde o Espírito Santo está nos dirigindo. Qual que é o propósito da mensagem de hoje? É colocar o corpo de Jesus Cristo, a igreja, colocar eu e você na posição em Cristo, onde o Espírito Santo está nos dirigindo hoje. Esse é o propósito. Porque quando você entender, por isso que o profeta diz assim, quando a noiva entender quem realmente ela se tornará um exército invencível. Invencível. Colocando o corpo, a igreja, eu e você, na posição em Cristo, no seu local de dever. Aí o profeta faz assim, ele faz a igreja repetir, colocando, a igreja repete, o corpo de Jesus Cristo na posição em Cristo, onde o Espírito Santo está nos dirigindo. Aí está você agora. Temos isso, colocando na posição no livro de Éfeso. Tem que fazer isso. E veja, esse ensinador mestre Paulo, a primeira coisa que ele faz é tirar fora todo o pensamento de apostasia, tirar fora todo o pensamento de sempre ser um cristão hoje e amanhã está perdido. E no dia seguinte Deus me condena e no outro dia eu estou de volta outra vez. Isso é um absurdo. Agora esse livro não é endereçado a ensinamento evangelístico, sermões evangelistas. Não. Eu não toco nisso nos campos. O profeta disse que ele não toca esses assuntos nos campos. Eu trago isso à igreja, pois Paulo endereçou isso para os santos. Amém? Aqueles que são chamados e perseveram e são saciados e são colocados de um lado e estão no Egito, no Espírito Santo, e estão no Espírito Santo já na terra de Canaã. Ele está testando-nos, ele está tentando lhes dizer a primeira coisa: tire isso da sua mente, tire isso da sua mente, que você vai se perder e que você vai fazer isso. Tire isso da sua mente, que você vai se perder e que você vai fazer isso, e que você está com medo disso. Não tenha medo de nada, pois ele está tentando lhe dizer onde você está, quem é você, como você está formado. Como o profeta disse isso, ele não repartia isso no campo. Ele falava para a sua igreja, os eleitos. Ele não falava para aquelas pessoas que estavam se ajudando só para comer, para ser curado e ir embora. Tire isso da sua mente. Tire os pensamentos que arrodeiam você, que você não é capaz, que você não vai conseguir chegar lá. Tire todos esses pensamentos de você, da sua mente, e agora na palavra. Firme a sua vida na palavra de Deus. Começa como a razão toma conta, como aquela mulher que o razoamento tomou conta da vida dela. Na mensagem de desespero, o profeta conta essa história, que a razão tomou conta da sua vida, e ela achou um homem que não era o seu marido, que ela tinha jurado no altar que ela o amaria, que ela viveria com ele durante a sua vida, durante a sua velhice, por todo o seu tempo. Ela fez um juramento no altar, e o profeta disse que ela rasgou, ela encontrou um homem, o profeta fala, e ela encontrou um belo homem, e
pensamentos que vai atrapalhar a sua vida. Isso vai atrapalhar a minha vida, vai atrapalhar a sua vida também. Mas, tire isso da sua mente, que você vai se perder. Tire isso da sua mente, irmão. Tire isso da sua mente, irmão, que você vai se perder. E que vai fazer isso, vai cometer um pecado, vai se desviar, vai se lambar do pecado. E que você está com medo disso. Profeta, se há uma coisa terrível que Satanás pode colocar na vida do cristão, é medo. Não tenha medo de nada, pois ele está tentando dizer onde você está. Não onde você está, firmado no corpo, palavra do Filho do Homem. E quem você é. É isso que ele está tentando te dizer. Quem você é, da onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você está indo. Agora, você pode fazer coisas erradas, e cada vez que você faz qualquer coisa errada, você irá pagar por aquilo. Irmãos, não sou pastor, nada, é uma mensagem muito boa. Eu creio que ajudou vai ajudar você também. Tá bom? Amém? Agora, você pode fazer coisas erradas, e cada vez que você faz qualquer coisa errada, você irá pagar por aquilo. Sim, Senhor. Você colherá o que você plantou, mas aquilo não tem nenhuma coisa a ver com a sua salvação. Amém? Tem nada a ver com a sua salvação. O profeta disse: você está sujeito a falhar, mas não pecar, porque na cruz do Calvário Cristo tirou o seu pecado, que é a incredulidade. As falhas foi dada para você para te aperfeiçoar, para que quando você falhar, você pode correr no peso da cruz, que há perdão na cruz do Calvário. Amém? O profeta disse que quando Satanás ele descreu, ele quis crescer, fazer um reino maior que Miguel, ele encontrou misericórdia, porque dentro dele não tinha palavra. Ele não podia pedir perdão, mas você consegue pedir perdão. Perdão, Pai, pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas. Isso não tem nenhuma coisa a ver com a sua salvação. Quando você é nascido do Espírito de Deus, você tem vida eterna. E como Deus não pode mais morrer, você é uma parte de Deus, você é um filho de Deus. Se você é como Deus, Deus não pode morrer, e você é um filho dele, você também não pode morrer. Amém? Eu nasci em Branda. Você pode me colocar em algum outro nome, mas isso não me diminuirá. Eu continuo sendo Branda. Você não sabia quem você era. Você foi para o mundo, você veio do sistema religioso lá fora, fumou, bebeu, mas nunca a palavra saiu dentro de você, porque você é um eleito, você é como Cristo, e se você é como Cristo, você não pode morrer também. Amém? É a mesma coisa, irmão. Se você vem da eternidade, você tem que voltar para a eternidade. Amém? A palavra falada dará vida à semente original. Se a vida estava aí dentro, se a semente estava aí dentro, um dia a palavra tinha que chamar você. Não importa onde você estivesse. Se você estivesse perdido, Deus tinha que te trazer de volta. Por que você está aqui no céu? Amém? Por que você está bem a palavra hoje? Amém? É porque a palavra trouxe vida que essa semente que está aí dentro. Eu creio, Senhor, aleluia. Amém? Sempre serei um Branda. Eu posso estar tão desfigurado algum dia,
carregados de artrite, ter naufrágio, e tudo rasgado, parecendo um animal, mas eu continuarei sendo Brana. Por quê? O sangue de Brana está dentro de mim. Paulo era o que perseguia Deus. Paulo era um homem que corria atrás dos filhos de Deus, pegou uma carga para Damasco para matar os filhos de Deus, mas um dia ele encontrou a coluna de fogo e ele falou, Senhor, ele sabia quem era, porque ele era da mesma descendência de Abraão, ele fazia parte dos filhos de Jacó, dos 12 filhos de Jacó, ele fazia parte da linhagem dos filhos de Jacó, ele sabia de onde ele veio. E falou, Senhor, ele foi para o deserto estudar e entendeu que aquilo dali era Deus. Então aquilo dali não tirou da alma dele, mesmo que ele estava perdido. Assim é eu, assim é você, assim somos nós. Isso, continuando, isso é que você é. E contanto que Deus tenha te feito. Agora recorde, eu não estou falando com o que eles estão fora de Cristo, que eu não estou falando com aqueles que estão fora de Cristo. Como você entra em Cristo? Através do Espírito, letra maiúscula, significa o Espírito Santo. Somos todos batizados em um só corpo. Como seremos nós? Como entraremos? Pelo batismo nas águas? Quão enfadonho eu sou para que vocês, batistas, e vocês da igreja de Cristo, não pelo batismo na água, de maneira nenhuma. 1 Coríntios 12 diz: por um só Espírito somos batizados naquele corpo, e somos simplesmente salvos, como o corpo está salvo. Deus prometeu isso. Como poderia Deus julgá-los outra vez, quando ele foi julgado, ele foi no Calvário, subindo para o Gólgota, ele apanhou, foi ferido, ele não podia curar, ele não podia nem mesmo falar a palavra, dificilmente, porque ele tinha os pecados do mundo sobre si, não porque ele era um pecador, mas ele foi feito pecado por mim e por você. Todos os pecados do mundo, desde Adão até a sua vinda, estavam sobre os seus ombros, e Deus estava punindo o seu filho. Ele estava punindo o pecado. Vê quão terrível isso foi? Ele estava fazendo uma propiciação, ele estava fazendo uma via de escape para todos aqueles que Deus, através de sua presciências, sabia e viriam. Em poucos minutos nós estaremos nisso. Eu simplesmente não posso ver nada a mais e não ser a graça de Deus. Essa é a única composição. Eu sempre criei na graça. Eu sou simplesmente graça ao todo. Isso é tudo. Não é o que eu mesmo na minha vida. Quando eu era um garoto, eu não podia ver nada. É somente a graça. A graça, eles dizem: você coça as minhas costas, que eu coçarei as suas. Bem, é expressão horrível, mas não me importa se você coçará as minhas ou não. Se a sua necessita de coçar, eu te coçarei de qualquer maneira. Vê, a graça é isso. Sim, Senhor, vê, a graça opera com a graça através do amor, desde que necessita. Não importa se
não importa se você nunca fez nada por mim, eu nunca tive nada a ver com você. Se você precisa disso, eu farei de qualquer maneira. A graça é porque você precisa disso. Você não fez nada, foi a graça que te salvou, foi a graça que te lavou, que te livrou dos pecados. Você não precisou fazer nada. A única coisa que temos que fazer é agradecer a Deus. Graças a Deus pela graça. Porque houve um cordeiro imolado na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? Graças a Deus. Houve uma graça que te salvou. Eu precisava de salvação e não havia nada que pudesse me salvar. Não havia nada que pudesse me salvar. Não havia nada que eu pudesse fazer a respeito de mim mesmo. Não tinha nada para me fazer de mim mesmo. Eu não podia nem mesmo salvar a mim mesmo. Mas eu precisava de salvação, porque eu queria um Deus. Eu precisava de salvação, e eu queria um Deus, e Deus enviou o seu Filho, feito na semelhança de carne pecaminosa, como eu e você, para sofrer em meu lugar, e eu fui salvo. Amém? Ele tomou o seu lugar na cruz do Calvário. Ele se fez pecaminoso. Você não tinha direito de você ser salvo, mas a graça te alcançou, irmão. A graça te alcançou, irmão. Fui salvo somente pela graça. Amém? Amém. Glória a Deus. Nada eu poderia fazer, ou você fazer. Profeta, nada podia fazer, e nem você fazer, para salvar a ti mesmo. Mas aqueles que anteviu antes da fundação do mundo, Deus os salvou. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Nós entramos nisso na última quarta-feira, uma semana descrito de Deus em Elohim. Ele mostrou que Ele era existente de si mesmo, mas dentro dele estava a paternidade. Dentro dele havia méritos diferentes, tais como salvação, tal como curador. Tudo isso estava em Deus, e Deus era existente de si mesmo. Mas sendo que Ele era Salvador, Ele era o Pai, Ele não tinha anjo, ele não tinha anjos, Ele não tinha nada. Lá não havia nada a não ser Ele mesmo. Ele era existente de si mesmo. Não existia a não ser Deus. Mas sendo que Ele era Deus, então lá deveria haver algo para adorá-lo, porque Ele amava a adoração. Por isso que nós temos que estar a todo momento no culto o adorando. Você tem que cantar com júbilo e gozo. Você tem que dar meia palavra de Deus, porque Deus procura aqueles que o adoram. Verdade, Jesus. Deus procura aqueles que dão a sua vida para Ele. Por isso que Davi disse: Asaf, treine os levitas para que eles cantem com júbilo e gozo. Glória a Deus. Eles que animavam o exército, eles que animavam o exército para lutar. Você que anima a Deus, você que prepara o ambiente para receber a palavra de Deus. É verdade, Jesus. Quando Deus toma o pregador, Deus parte o pão e você recebe cura. Por isso que eu falei assim: a cura na adoração, há o batismo do Espírito Santo na adoração, há todas as coisas que você precisa também na adoração. Então adore a Deus, Verdade. dê a Deus aquele que você tem de melhor.
Mostre para Deus que você está aqui. Você está aqui. É verdade. Como Martinha, ela estava esperando o Rei Júlio passar, e ela gritava: Rei Júlio, estou aqui. Mas o profeta disse: ele não deu ouvido para Martinha. Mas de quem está aqui é Deus. Mostre para Deus que você está aqui. Dê amém a Deus. Dê glória a Deus. Cante com júbilo e gozo, para que Deus ouve o seu clamor. Amém? Vamos continuar então. Mas sendo que ele era Deus, então lá deveria haver algo para adorá-lo, porque ele amava a adoração. Ele criou os seus pareceres, criaturas para o adorá-lo. Então você é uma criatura para adorá-lo. Amém? Amém. Amém? Amém. Para adorá-lo. Agora, temporariamente, vamos acertar nisso outra vez. Temporariamente agora. Não queremos passar por toda coisa, mas você terá isso na fita. Mas, então por que ele era Deus? Ele fez anjos e os anjos o adoraram. Os anjos continuam adorando. Enquanto os anjos que estão de pé na presença de Deus têm 6 asas, pares de asas, 6 asas, e eles carregam duas sobre suas faces, 2 sobre os seus pés, e voam com as outras 2 em sua presença, clamando de dia e de noite: Santo, 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 o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso é o que a Escritura diz, e eles o adoram. Agora, aquilo criou algo para adorá-lo. Então, dentro dele havia atributo de Salvador. Como poderia aquelas criaturas, quando lá não havia nenhum pecado ou nenhum pensamento de pecado, como poderia um deles estar perdido? Os anjos não se perderam, os anjos não cometeram pecado, mas dentro de Deus tinha atributos de redenção. Dentro de Deus, Deus tinha o ser Pai, tinha o ser Salvador, o ser curador, e todos aqueles atributos estavam em Deus, mas alguém tinha que clamar a Ele. Você já percebeu? O profeta diz assim: quando o homem entra em desespero, ele coloca para fora o que é real. Quando você está doente, você começa a adorar a Deus mais forte. É verdade. Quando você está passando por um problema terrível, você sabe que tem um curador, e você começa a clamar por esse curador. Quando o seu filho se perde, você começa a clamar por uma salvação. Quando você pede por alguém da sua família, você está clamando, você entra em desespero. Os anjos não tinham isso. Os anjos não podiam chegar a esse ponto da adoração. Esse é o posicionamento do corpo de Cristo. Eles não podiam fazer isso, mas Deus manifestou eu e você para que você pudesse clamar a Ele, para que Ele pudesse ser adorado. Você teve que fazer, você tem que falhar, irmão. Há um propósito na sua falha também. Você tem que entrar em inferno para que você possa exercitar a sua fé. Porque o profeta diz assim: a fé é o penhor, o Espírito Santo é a fé, e a fé é o penhor daquilo que Deus vai fazer na sua vida. O profeta diz assim: a cura é o penhor, e o Espírito Santo também é o penhor. O profeta diz assim: Jesus disse: eu vou, mas não vou deixarei o órfão. O que é órfão? Uma criança que não tem pai, não tem mãe, não é isso? Uma criança que não tem pai nem mãe é uma criança órfã. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não deixarei órfão. Quando vier
na outra escritura, quando vier o Espírito de verdade, ele nos guiará em toda a verdade. Quem que é esse penhor? O Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você. Continuando. Um deles está perdido. Isso só poderia ser então lá teria que haver algo feito que pudesse se perder, para que então ele pudesse ser salvador. Dentro dele havia um curador. Crê você que ele é um curador? O profeta pergunta: crê você que ele é um curador? Amém. Amém. Quantos crê nisso? Amém. 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 Crê você que ele é o Salvador? Amém. Amém. Bem, o que seria se ele não houvesse nada para salvar ou curar? Bem, lá teria que haver algo feito desta maneira. Então, agora, ele nunca fez isso daquela maneira, mas ele colocou o homem como um livre agente moral, o livre-arbítrio. Se você tomar isso, você vive. Se você tomar aquilo, você morre. E cada homem que vem ao mundo continua sendo a mesma coisa. Deus, através da sua consciência, sabia que seria. Quem não seria se Deus sendo? A pergunta foi feita ontem por um teólogo para mim, que tem atendido às reuniões ou ouvido as fitas. Disse uma pergunta, ele disse: então é Deus onipresente? Então ele disse: pode ele estar em todos os lugares? Eu disse: ele não é onipresente da maneira que a palavra diz onipresente. Ele não pode ser um ser e então ser onipresente. Se ele é onipresente, por que você oraria pelo Espírito Santo? Se ele é onipresente, por que você oraria pelo Espírito Santo? Se ele é onipresente, ele enche cada brecha, canto, fresta, cada célula, fibra, tudo mais que existe. E eu disse: porque ele saiu procurando Moisés, se ele é onipresente no fim? Porque ele sabia e descia ao jardim do Éden, clamando: Adão, Adão, onde estás? Se ele é onipresente, ele é onipresente porque ele é onisciente, ele conhece tudo, porque ele é infinito. Sendo infinito, ou faz onipresente. Sendo presente, então sendo infinito, então ele se assenta nos céus. Ele habita em um lugar, porque é um ser. Um ser. Porém, sendo infinito, então ele conhece todas as coisas, sabe todas as vezes que um mosquito pisca, os seus olhos, como cada abelhão, onde ele vai vasculhar para conseguir o mel. Ele conhece cada pardal que pousa na árvore. Ele conhece cada pensamento que está em sua mente, porque ele é infinito e onisciente. Isso não que ele seja somente infinito, ele é onisciente, ele conhece tudo, mas ele é um ser. Deus é um ser, e desse ser começa a sair esses. E o pecado, eu disse outra noite, o pecado não é uma criação. Não há nada criado a ser aperfeiçoado. É um ser aperfeiçoado. Deus criou todas as coisas boas. O pecado não é uma criação, dizem. Essa é a própria criação do pecado. Vocês já ouviram isso?
Mas isso é um erro. O pecado há somente um Criador. E este é Deus. Deus poderia criar o pecado, porque Ele é o Santo. E não há nada nele para fazer isso. O pecado é uma perversão, não a criação, mas uma perversão. E o adultério, o ato certo e pervertido. A mentira é uma verdade dita erroneamente. Qualquer pecado é uma retidão pervertida. Portanto, agora Deus estabeleceu, Ele já está manifestado a si mesmo. Ele é Deus. Ele já se manifestou como um Salvador. O homem estava perdido e Ele salvou. Ele já manifestou a si mesmo como curador. Não faz nenhuma diferença o que o povo diz que Ele é. Ele é, de qualquer forma, exatamente o mesmo. Ele é o curador, Ele é o Salvador, Ele é Deus e Ele é eterno, e Ele tem um propósito, e o seu propósito era no princípio fazer criaturas que o amariam e o adorariam, e Ele fez essas criaturas, e essas criaturas caíram, e então Deus, através de seu infinito olho, olhou para baixo pela corrente do tempo e viu cada homem que seria salvo. Cada homem, Ele sabia disso pela presciência. Portanto, Ele fez através da presciência, soube quem seria ser salvo e quem não seria ser salvo. Ele pode predestinar. A palavra não é tão má depois de tudo, mas não é. Ele podia predestinar, porque Ele conhecia quem seria e quem não seria. Portanto, em ordem para apanhar aqueles que seriam, Ele teve que fazer uma propiciação pelos pecados. Se pudermos, queremos chegar nisso. Somente um pouco, versos abaixo, Ele nos predestinou para a vida eterna, sabendo que aqueles colocariam tudo de lado, e não importaria quão indiferente pareceria para os filhos do mundo. Isso não significaria coisa alguma para eles, porque eles eram filhos de Deus. E Ele chamou, e Ele enviou a Jesus para que seu sangue fosse um pacto de sangue, para fazer a propiciação, ou uma acepção, ou uma limpeza, um processo de limpeza, para constantemente, não somente uma vez, em um arrebatamento, mas sempre vivendo, fazendo intercessões para os cristãos se conservarem limpos dia e de noite. Graças a Deus por isso, de todo pecado, e que nos limpa constantemente dia e de noite do pecado, e estamos seguramente guardados como através do Espírito Santo do corpo do Senhor Jesus, e salvos. Aqueles que ouvem minhas palavras e olham naquela que me enviou, ouve aquela que me enviou, tem vida eterna, nunca passará pelo julgamento, mas tem passado da morte para a vida. Sendo um julgamento, o cristão não passará pelo julgamento. Cristo passou por ele. O meu procurador estava em meu lugar. Ele contestou em meu caso que eu era ignorante, mas ele disse ao Pai que eu não era digno, mas eu era
ignorante, mas ele me amava e tomou o meu lugar, contestou em meu caso, e noite e hoje estou livre. Sim, Senhor. E ele derramou o seu sangue para oferecer lá pelos meus pecados. E ele derramou o seu sangue para oferecer por ele, oferecer lá pelos meus pecados. Se há um amor tão grande, esse amor é de Jesus. Esse amor é o que Deus fez por mim e por você, que tomou um homem e uma mulher que não tinha nenhum valor para o mundo, não tinha nenhum valor, nós não tínhamos nenhum valor para o mundo, mas a sua graça alcançou nós, a sua graça alcançou eu, alcançou você. Por que você está aqui? Porque, como Pedro disse, para onde irei? Só daqui provém palavra de vida eterna. Alguém salvou Pedro, alguém tem te salvado também. Glória a Deus. Alguém salvou você, irmão. Alguém salvou você, irmão. Alguém derramou o sangue na cruz do Calvário. Alguém derramou, deu a sua vida por mim e por você. Por isso que você está aqui hoje. Não deixe que o razoamento tome conta da sua vida. Não deixe que o razoamento tome conta da sua cabeça. Até ele pode te atingir, colocar os pensamentos para você fazer coisas erradas, colocar os pensamentos para você às vezes falhar. Mas lembre que há um Deus que te perdoa também. Quando você falhar, se há uma misericórdia por mim, há uma misericórdia por mim e por você também. Há um sangue derramado na cruz do Calvário. Se você estiver enfermo, antes de tudo isso, apresente na cruz do Calvário, expresse a fé que está dentro de você, exercite a fé, comece a exercitar a sua fé que está aí dentro, coloque essa fé para funcionar. O que é adoção? Adoção, quando um pai no Velho Testamento, ele queria passar a sua herança, o seu governo para o seu filho, ele colocava ele para uma escola e o seu tutor o treinava ele até ele chegar a um ponto do nível que ele cuidasse de tudo. Ele sabia cuidar das coisas do pai, ele sabia cuidar da herança do pai. Aí o pai dava adoção para ele, ele falava no lugar do pai. O que ele assinava, o pai assinava também, era a mesma assinatura. Assim é Deus conosco. Deus está nos levando a essa adoção, até o ponto de você falar é Deus falando. Era o William Branham correndo daquela tempestade, mas ao mesmo tempo de William Branham correndo, era o William Branham falando para a tempestade parar. Era adoção. Era adoção no ponto que William Branham trouxe. Não foi William Branham, mas foi Deus e William Branham. Sim. William Branham tomou aquele peixinho e falou a palavra, aquele peixinho trouxe a vida. Então a adoção é Deus falando no seu lugar. Opa. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Sim. É Deus nos levando a essa adoção, posição no corpo de Cristo, para que você, quando você chegar nessa posição, você vai tomar essa palavra todas as vezes que foi prometida, tem que saltar para dentro de você. Sim, Senhor. Eu creio. Quando você tomar essa palavra, vai chegar ao ponto que você vai falar: Pai, eu quero essa cura. E Deus vai te dar essa. Pai, traga meu filho, Pai. Deus vai trazer seu filho. Pai, eu preciso disso, Pai. Deus te apresenta. Não foi isso que Deus fez? Como aquela mulher que estava com o seu filho, eu amo essa passagem. Quando ela estava com o seu filho doente, o seu filho estava doente, mas ela orou antes com um filho. Deus deu um filho para ela. E ela leu lá atrás que um dia uma mulher também, o filho dela adoeceu.
E ela pegou a sua jumenta, colocou o seu filho em cima e saiu atrás do Elias dela. Ela tinha conhecido Elias. O Elias orou e deu um filho para ela, porque toda vez que Elias chegava para descansar, tinha ali naquela casa uma cama, tinha comida, tinha tudo para eles descansar ali. Então ele pegou e perguntou para ela o que ela queria. Ela falou: quero um filho, não posso ter filho. E Deus disse para Elias: dá um filho para ela. E aquele filho dela adoeceu e ficou doente. E ela foi procurar aquele que deu para ela o filho. Ela foi procurar o Elias. E ela pegou o seu jumento, colocou o seu filho em cima e foi atrás do Elias. Ela encontrou o Elias, e o Elias orou sobre o filho dela, e o filho dela foi curado. E os anos para frente, já no nosso profeta, uma mulher também que tomou a palavra, não podia ter filho, o seu filho adoeceu, e ela falou: Senhor, eu quero um filho. E Deus deu um filho para ela, e o filho dela adoeceu. E ela falou: Senhor, se naqueles dias tinha um Elias, cadê o seu Elias? Ela sabia que tinha que ter um Elias. Tinha que ter um Elias. Cadê o seu Elias, pai? E o Elias dela estava no avião, passando por cima dela. Na hora, deu um problema aquele avião começou a parar. E o avião do Elias dela parou na cidade dela ali. Parou na cidade dela. E o Elias dela começou a se perguntar por causa daquilo, o que estava acontecendo aquelas coisas. A oração dela parou aquele avião. E o Elias dela foi entregar umas cartas. E o Elias dela saiu pela rua para entregar as cartas. E o anjo que acompanhava aquele Elias disse: ó, vira por aqui, vai por aqui, vira para o outro lado. E a oração dela guiando aquele Elias. Chegou um momento que aquela mulher estava ali. O profeta disse que ela estava desde as 4 da manhã esperando o Elias. A fé dela era tão grande que ela estava desde as 4 da manhã esperando ali, porque Deus deu um sonho para ela, que a forma que o Elias dela ia aparecer, com um chapéuzinho na cabeça. O profeta descreve toda a oração dela. E o profeta disse que passando, ele viu aquela mulher ali. Aquela mulher disse: ô pastor. E o profeta disse assim, que ela reconheceu o Elias e diz assim: oi pastor, eu estou esperando o senhor desde as 4 da manhã aqui. Desde as 4 da manhã eu estou esperando. O senhor Deus mostrou para mim nos sonhos que o senhor estaria, visão de oração, que o senhor estaria vindo. E o profeta disse que ele entrou para dentro daquela casa, o seu filho estava doente. E ela orou, o profeta disse que ele orou, e ela orou, o filho dela foi curado. Isso é um eleito tomando uma posição no corpo de Cristo. É a adoção, você falando no lugar do Pai. É a adoção, você falando no lugar do Pai. É Deus tomando a sua palavra. O profeta disse que a palavra de Deus nunca voltou vazia. Tudo aquilo que Deus te deu, aquilo vai ter que se cumprir na sua vida. Não importa o que acontecer, Deus vai cumprir na sua vida. Amém? Todas as bênçãos que há nessa Bíblia está perfeita para mim e feita para você. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Minha garganta está doendo. Temos que parar por aqui. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Faz uma oração, graças a Deus. Pai Celestial,
Te agradecemos, meu Deus, por mais uma vez virmos em sua casa, meu Pai. Ajude cada um, meu Deus. Pai, que o Senhor possa nos levar a essa plena posição, Pai. A chegarmos ao ponto, Pai, que os problemas, as circunstâncias, as enfermidades possam se acabar, meu Deus. Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus, guarda a sua igreja, Pai. Que a cada dia possamos crescer na estatura do valor perfeito, Pai. De fé em fé, de glória em glória, Pai. Pai, que o Senhor possa, meu Deus, guardar cada um, meu Deus. Guarda e liberte, meu Deus. Nos capacita cada dia mais, meu Pai. Pai, obrigado. Perdoa nossas falhas, Pai. Perdoa nossas fraquezas, meu Deus. Nos ajude a nós chegarmos lá, Pai. Necessitamos da sua força, necessitamos da sua graça, necessitamos do seu clamor, meu Deus, de dia e de noite, Pai. Necessitamos que o Senhor fale conosco a cada culto, Pai. Pai, necessitamos que a sua palavra guarde nós, meu Pai. Entregamos em suas mãos, nos proteja e nos guarde, meu Pai. Nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho amado, Pai. Leve cada um em paz. Tua honra, tua glória, todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã. Amém.